A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Que o Senhor nosso Jesus Cristo esteja aí com vocês e estar aqui. O Senhor Jesus já está na casa. Cristo é aquele que está quando você, abre a porta para ele entrar. E uma vez ele entra e você determina que faça morada, você pede nos pés dele, humilhada, rasgadas roupas, como no primeiro momento da aliança. Diante das tuas aflições, colocando a cara no pó, vestindo roupa de saco, para que possa colocar nos pés dele todas as coisas que está afligindo, que está ameaçando, ou que já está em situação de derrota. Porque é ele que levanta, que ergue, é ele que te coloca em posição ereta, em pé, para ir aos desígnios da vitória. É ele que te enche do amor, que é um amor que dura para sempre e que não para de cessar, de bondade e misericórdia. É o Senhor Jesus, fazendo com que eu e você entenda que somente a Ele, a adoração é dele, todo louvor é para Ele, toda honra é dele, todas as coisas é dele. E Ele diz que fará por você e por mim coisas maiores. E as coisas velhas e antigas se passaram, e as novas se farão presente. Ele tem a chave, e a chave do controle está na mão do Eterno, poderoso Deus, Eterno Pai. Agradeço por esta oportunidade que está começando o teu falar, o teu agir, a espada, a lança de dois gumes que vai adentrando nos mais profundos órgãos. É o Senhor remexendo para que possamos entender os desígnios teus e colocar gente sobre as águas caminhando, eu e todo teu povo, andando sobre as águas com o Senhor, direção, e levando e conduzindo. E eu vos que agradeço ao Espírito Santo de Deus por estar aqui agora, declarando aí para a sua vida, agradecendo ao Senhor Jesus que enviou, que você tem um anjo que guarda-te, para que onde tu vais, tu dormes e tu deita, tu levantas, tem um anjo da guarda que o Senhor declarou para a sua história. Então fale com Jesus. Quando fala, agradeço a ti, Jesus, pelo anjo que enviaste nos momentos mais perigosos. Eu entendi que foi o Senhor que enviou o anjo para agradecer que ele está comigo. Aleluias. Graças a Deus. Amém? Quem ordena ao Senhor. Anjo, ele não vai em nenhum lugar se não Deus não mandar a ordem. Pegou aí a senha? E até o teu. Quem é o autor do chefe, patrão, é Jesus, Rei dos Reis, que colocou designado para você, para mim, um específico. E a gente ora ao Espírito Santo de Deus, agradecendo ao Espírito Santo do Senhor por ter um anjo que te resguarda nos momentos mais inoportunos que você pensa que está sozinho. Amém? Até não dormir. Glória a Deus. Pega as espadas aí, ó, suas potentes, afiadas. São uma das armas celestiais. Põe aí, porque o Jesus Cristo em pessoa, né? Com a voz que saía como fogo, como está aqui em Apocalipse capítulo 1, como uma lança aguda. Eita, se ele é a própria lança aguda. Eita, irmão, tá pegando aí? Jesus é tremendo. E nós vamos falando com Cristo. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. Ele vai falando conosco. E pega a chave. Às vezes essa chave queima na mão. Porque tem que se desfazer de pensamentos que não são de Jesus. Eita glória. Aleluias. Amém? Graças a Deus. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Diga, eu estou entendendo, e faça um coração para Jesus. Eu estou entendendo o que o Espírito Santo está falando, e faz um coração para Jesus. Dá o seu gostei. Essa plataforma vai chegar em vidas, em CEPs específicos.
no endereço certo. Mas para isso, os humanos têm um controle sobre esta plataforma, né? Mas é Deus que tem a ordem, a chave para chegar para quem Ele quiser. Mas você seja evangelista para que chegue nas vidas, sejam alcançadas que Cristo quer bater a porta. E você e eu somos instrumentos para levar isto dentro do bater da porta de Cristo. Deste ato, é levando a palavra do Evangelho. Você compartilhando essa mensagem. Compartilhe. Olhe nas descrições, tem todos os dias sobre a palavra aí falada. E aí está nas descrições. Olha aí, não tem escrito mais, você clica em mais, vai estar a palavra do que se referiu desta manhã. E geralmente tem um ato profético. Graças a Deus. Vamos agora diligentemente para o versículo do primeiro capítulo 1, Apocalipse. Glória a Deus. Versículo 9. Eita, Jesus não trabalha com coincidência. Aleluias. Eu, João, é um irmão e companheiro, é isso que ele está começando a carta, de vocês no sofrimento e no reino na perseverança em Jesus. Ah, que tremendo. Podia parar aqui, a palavra já estaria entregue. Aleluias. Glória a Deus. Eu, João, irmão, companheiro de vocês no sofrimento e no reino, na perseverança em Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, e que dizia: escreva no livro, o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me a ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros, aleluias, de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes que chegava aos pés, com cinturão de ouro ao redor do peito, e sua cabeça e seus cabelos eram brancos como uma lã, tão branco quanto a neve. E os teus olhos eram como a chama de fogo, e seus pés eram como bronze em uma fornalha. E ardente a sua voz como um som, aleluia, de muitas águas. E tinha sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía a espada afiada de 2 gumes. Aleluia. E sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou na mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Escreve aí Hades, submundo dos mortos. Os gregos, é de origem grega essa palavra, onde o mundo dos mortos, e no qual aqueles gregos faziam adoração a esse departamento de descer a Seom. Para uns é descer no inferno, para visitar mortos, contemplar, adorar, sacrificar situações para os mortos. E Jesus foi bem claro: deixar esses mortos cuidar por seus mortos. Ninguém vai até lá, porque essa chave desse portal quem tem é Jesus. Não se atravessa para lá. Temos religiões hoje que pratica a palavra, que crê em Cristo, mas pratica e acredita de viver, e os mortos ficam convivendo no mesmo lugar com todos e pode interferir e pode pedir a esses mortos.
E como Deus só nos apresenta no que a gente conhece, eita Jesus, e muitas vezes não temos ainda a revelação de entendimento, Deus se apresentou a Moisés ele entendendo que ele estava diante de uma divindade, porque ele foi criado por uma princesa, filho de Faraó, onde cultuava o mundo dos mortos. E quando chegava lá naquele local para cultuar o mundo dos mortos, você tirava as sandálias para adentrar-se. E aí Deus tinha que entender, para dizer para ele, você está diante de Deus, divino, soberano. Então tira as sandálias, que aqui você não precisa delas. Ele sacou, na hora que se tratava da divindade do Eterno, porque era esse ato que ele praticava quando estava lá, sendo educado, criado, aqui a gente chama no Nordeste criado, educado por uma princesa, filho de Faraó. Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus. E Deus é aquele que não divide a glória dele com ninguém. E João, estava não só ele, lembra? Quando viu a transfiguração de Cristo Jesus? E aqui Deus se conota conosco. Ele diz aqui, ó. Ele diz que apareceu Cristo Jesus. Mas ele nem falou logo que era Jesus em Cristo. Ele não logo disse, ele disse que ele viu, que falava com ele, e viu 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros tinha semelhante um filho do homem. E aí ele descreveu como era esse filho do homem. As vestes longas, um cinturão de ouro. Eita Deus, que coisa linda. Sua cabeça era branca, mais alvo que a neve, e sua voz parecia soar como o som de águas. Não é coincidência. Jesus, quando foi até os discípulos, foi sobre as águas. Jesus, quando estava indo sobre aquela cidade de Gandara, das águas que estava tendo mar revoltos e vento tempestuoso. Ele bastou uma palavra. Psh, psh. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim, para você? Ele tem o controle. Aqui diz que a chave, aleluias, da morte, aleluias, que está na mão dele, e da vida também. Basta nenhuma palavra, uma só palavra. Tudo cai por terra pelo nome de Jesus. Basta uma só palavra dele. Quando ele disse, vais ter os teus esse anjo vai ser o que vai te guardar aí na terra. Uma só palavra. E também, se quiser, ele retira este anjo quando essa conexão não está sendo afiada. E ele diz que saía da voz com uma voz de espada de 2 gumes. É que Jesus, quando entra, confronta, balança e faz com que você tome um posicionamento que não é muito confortável, na qual ninguém, muitas das vezes, quer sair desse lugar de conforto. Eita Jesus. E vamos continuar. Ele disse, seus pés eram como bronze em uma fornalha ardente. Aleluia. E da sua boca saía como uma espada afiada de 2 gumes. Nós entendemos, a espada tem 2 lados, né? Que ela corta. E aí eu tô entendendo. Corta lá, corta aqui. E sobre essas espadas está ele, a verdadeira palavra. E ele estava ali como verdadeira e única, a palavra viva em visão para João. E João ficou diante de uma situação, irmãos, que eu não sabia aqui se fosse um de nós. Eita Jesus, para purificar as pessoas. João viu a transfiguração de Cristo. Quando se aproximava, aleluias, o dia do apogeu. Por que apogeu? Porque quando Cristo entrega a cruz cruenta de sangue, teve tantos elementos para aquele momento. O diabo já estava com a sentença dele marcada desde quando Jesus nasceu e foi enviado através de reis para que impedisse o nascimento desse menino. Você está entendendo? Deus sabe o que está fazendo. E desde criancinha o inferno querendo boicotar, querendo cortar que isso acontecesse. É porque o mundo espiritual é vivo. O mundo espiritual é vivo.
Jesus estava lá quando fez todas as coisas antes de tudo. Ele disse aqui que ele é o início e o final. Sobre ele está o controle da vida e da morte. Sobre ele não passa um crivo dos olhos de Jesus, o dono do poder. Aqui tá, quando João viu, teve a chance e a oportunidade de viver com ele, carne, Deus carne, e agora ele estava vendo ele na glória resplandecente. Ai, irmãos, é por isso que ele não ficou de pé, ele caiu de novo ao chão. E aqui diz que o Senhor nosso Deus segurou ele pela mão direita, tocou, e ele viu, e é o próximo trecho que eu vou deixar para a próxima oportunidade. E ele viu diante sair, a voz deles estrondava como as águas. Aí você deve imaginar como você vai à praia, você viu tombadas as águas sobre as pedras, o barulho do mar, e você aí todo desavisado, achando que o mar é das criaturas que fica dizendo que é daqui e dacolá. Oi, o mar é de Jesus. E sobre as águas que ele permite navios irem e virem. É o controle do Eterno, deixando sobre as águas dele caminhar e passear e até mesmo ir em missões, atravessar o mar, seja Índico, aleluias, Atlântico, aleluias. O mar é dele, as águas é do Senhor, onde ele para e dá os limites para que não possa afogar ninguém. E Deus está falando para mim, para você hoje, que diante da situação, que a chave está na mão dele, a chave da vitória sobre sua vida, a chave que vai virar uma vida de entendimento de cegueira para uma vida de luz resplandecente. E sair da mão do inferno, porque o inferno gosta de ter você como na sua mão dele, através da ignorância do que ainda não sabe. Mas Deus tem tanta misericórdia infinita, bondade e misericórdia, justiça, igualdade, fidelidade, quem tem é Ele, parar com você, parar comigo. Então só nos basta adorar Ele. Então Ele vem e nos socorre na ignorância. Mas Ele tem encontros marcados para aquele que abre a porta e entra. Porque você não vai entender nada, a magnitude que Deus vai falar conosco através de Apocalipse, sem entender que Jesus veio para João ali, para reconhecer que era Ele. Ele deu tons de suavidade para entender assim, ó, os brilhos. Ele disse que brilhava muito mais que o sol. Aí ele lembrou da transfiguração. Ele apresentou com umas vestes sacerdotais, vestes longas com cinto de ouro. Oi, você está entendendo que Deus é que dá e que tira? Aleluias, que ele vai te entregar o que prometeu. Se o ouro está sobre a sua cintura, ele era o verdadeiro, aleluias, e único. E ele compreendeu, e era no dia do Senhor, diz as Escrituras. Era no domingo, os elementos se cruzando para que possa João ficar diante de pé e não temer conforme falou na primeira vez. Que agora está em uma nova missão, João. Deus está te falando com pessoas. Está diante de uma nova missão. Vou te colocar olhos que possa ver revelações. Então, Deus está dizendo, a chave da saída dessa que você está vivendo agora está na mão dele. A chave que você está temendo de algumas situações que você vai caminhar está na mão dele. A chave da vitória, a chave do ingresso do casamento está na mão dele. A chave do ingresso, da porta, onde vai usar você e pessoas serão contempladas, porque aquele que anda sobre as águas está na mão dele. A chave que sua voz vai ecoar aonde o deserto, onde ninguém está ali para ouvir nada, porque está tudo cego, está na mão dele. A chave na qual você pode chegar no lugar da cadeira sentar está na mão dele. A chave da libertação do que está contigo sobre o laço matrimonial está na mão dele. Então Jesus está com a chave. E ele vem falar conosco nesta manhã. Não tenha medo. Sou eu, Jesus Cristo, andando sobre as águas para alcançar o que foi predestinado para a vossa vida. Porque sou eu que tenho controle da chegada e da saída, da entrada, da porta e da saída desta porta. Sou eu que tenho
o controle do que nasce e do que morre. Sou eu que tenho o controle da vida e da morte. Sou o controle do início e do final. E Deus está conosco, nos entregando a chave. A entrega não nas tuas mãos, mas das mãos do Senhor a chave. Tem Ele dizendo, agora eu libero. Porque é Ele que liberou até o anjo de guarda para estar contigo. Assim nosso Jesus Cristo quando nasceu, aleluias, queria exterminar logo ali pequeno. Deus tem a chave desse projeto do início, que o inferno não vai botar a mão para exterminar, para anular. Está nascendo. E Jesus diz, eu tenho a chave. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus pelo nosso eterno, poderoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Porque Ele diz, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E é Ele que tem a chave. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, e estamos sobre ela. Todos gritarão sobre o reino dele. Bondade e misericórdia vem dele. Então rasga lá nos pés do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a minha rica e poderosa oportunidade.